Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Marciano Souza, professor de matemática, e hoje com um cenário diferente, um pouco infantil, né? Temos aqui a presença do nosso amigo Nemo, que vai nos ajudar na aula de hoje. Vamos falar de plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Nemo, você sabe o que é um plano cartesiano? Acho que ele ainda não sabe, certo? Então, plano cartesiano é um sistema de retas ortogonais, ou seja, retas perpendiculares, que são essas retas que formam ângulos de 90 graus entre si. Ou seja, uma reta horizontal e uma reta vertical que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus entre si. Esse plano cartesiano recebe esse nome graças ao René Descartes, certo? Que foi quem estudou esse plano, quem desenvolveu o método do plano cartesiano. O plano cartesiano ele fornece duas componentes, as quais é mais comum a gente chamar de x e y, que são os nossos pares ordenados, certo? E são dois eixos. Nós chamamos os eixos das ordenadas e os eixos da abscissa. Então, as nossas componentes x são chamadas de abscissas, as nossas componentes y são chamadas de ordenadas. E esse pré-ordenado, como o próprio nome diz, ele sempre segue uma ordem. A primeira componente é o valor de x, a segunda componente é o valor de y, certo? Essas retas numéricas que compõem o nosso plano cartesiano, elas sempre se apresentam numeradas, porque nós vamos colocar pares de números, certo? Onde nós temos a organização em quadrante. O primeiro quadrante, onde nós teremos o valor de x positivo e o valor de y positivo. O segundo quadrante, que nós vamos ter o valor de x negativo e o valor de y positivo. O terceiro quadrante, que nós vamos ter tanto x como y negativo. E o quarto quadrante, que nós vamos ter x positivo e y negativo. Então, esses são os sinais das nossas ordenadas, ou seja, das componentes do nosso par ordenado. Mas para que a gente entenda melhor, vamos falar sobre marcar esses pontos em um plano cartesiano. Então, vamos a um exemplo, ou seja, dados os pontos A igual a 2 e menos 1 e B igual a 1 e 3. Então, nós queremos marcar esse dado, Nós queremos marcar esses pontos no nosso plano cartesiano. Então, nós vamos primeiro desenhar o nosso sistema, o nosso plano cartesiano, que são as duas retas que se cruzam, e vamos numerar ela. Então, não é necessário que eu numere ela em uma abrangência grande, certo? Eu apenas observo a quantidade de números que tem no nosso par ordenado. Então, observe que o y vai até 3, o x só vai até 2. Então, nós vamos numerar esse plano, geralmente até 3, Então, vamos graduar esse plano, a gente chama graduação, certo? Então, graduando esse plano aqui, com distâncias entre a graduação de uma unidade de medida. Então, nós vamos ter, para marcar esse ponto, nós temos o eixo y, o eixo x. Então, como eu já disse a vocês, as componentes que estão em primeiro lugar no parênteses é x, a segunda componente é y, sempre as componentes vão dando o valor de x e de y. Então, se aqui x se apresenta como 2, então nós vamos ter aqui o x 2. E o y aqui se apresenta como menos 1. Então, nós vamos vir aqui no y menos 1. E então, nós vamos
fazer a ligação. Olha só, 2 e menos 1. Então, nós encontramos aqui o nosso ponto A, certo? E aí, agora, vamos lá. O nosso ponto B, o x se apresenta como 1, então o 1 está aqui. E o y se apresenta como 3, então o 3 está lá em cima. Então, nós vamos marcar o ponto B aqui, ok? Então, e se eu tivesse um ponto C, 0 e 0? Então, logicamente, 0 seria a origem do meu plano, que estaria aqui o meu ponto C na origem do plano. E se eu, por acaso, tivesse um ponto D, 0 e menos 1? Então, observe que para o valor de x nós teríamos 0 e para o valor de y nós teríamos menos 1. Então, esse ponto ele seria marcado sobre o eixo. Então, toda vez, fica uma observação para vocês, toda vez que uma das componentes do meu par ordenado é 0, o meu ponto ele é marcado sobre o eixo. Então, galera, essa é a nossa aula de hoje. Espero que, assim como o Nemo aprendeu, vocês tenham aprendido, né? Então, veja nosso vídeo, reveja, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu gostei. Tchau, até a próxima aula.